A seguir, Câmara Aberta. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joãomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Oi, pessoal! A reformulação que a TV Câmara passou em 2014 acaba de completar 2 anos. E a gente preparou uma edição especial do nosso Câmara Aberta para mostrar o que vem acontecendo na nossa programação ao longo desse período. A gente vai bater um papo com os apresentadores da casa e fazer uma retrospectiva do que vem sendo mostrado e discutido por aqui. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E para a gente começar esse programa especial, a nossa equipe preparou uma reportagem que mostra as mudanças na grade de programação que estreou em 29 de maio de 2014. Confira. 2 anos se passaram desde a estreia da nova programação da TV Câmara de João Pessoa. Tudo começou com a nova identidade visual. A TV Câmara tem uma programação diária com conteúdos locais e nacionais e transmissões ao vivo. O nosso compromisso é levar até o telespectador mais informação, entretenimento, prestação de serviço e, claro, aproximar cada vez mais você dos nossos vereadores. Nesses 2 anos, novos programas foram acrescentados. O Câmara Debate foi um deles, com o objetivo de discutir o assunto de maior evidência da semana. O programa Nosso Bairro também foi outra novidade, um trabalho documental que conta a história dos bairros da capital paraibana. O Câmara Notícias é a mais recente novidade inserida na nossa grade de programação. Os nossos programas também foram repaginados, ganhando novos apresentadores. Olá, está começando mais um programa Nossa Gente. Câmara Jovem está no ar. A gente se encontra no nosso próximo programa. A gente espera você para esse passeio. Um ótimo dia a todos. Até a próxima. Ao longo desses 2 anos, tudo que produzimos é registrado em alta definição, proporcionando ao telespectador uma melhor qualidade de imagem. Todos os nossos programas ficam disponíveis no YouTube, um espaço para assistir o conteúdo que foi perdido, deixar sugestões, críticas e ficarmos ainda mais próximos. Se você não conseguiu acompanhar algum dos programas no horário que ele foi exibido, não conseguiu pegar em nenhuma reprise, na hora que você tem um tempinho e tem interesse em assistir qualquer um dos programas da TV Câmara, você acessa o canal da TV no YouTube e consegue ver e compartilhar qualquer programa que a gente tenha produzido. E isso aproxima ainda mais o telespectador da TV Câmara e, consequentemente, da Câmara Municipal e do trabalho dos vereadores. A diretora-geral da Câmara diz que, quando pensou na nova programação, imaginou uma TV mais dinâmica, que conversasse com o público. Trabalhamos tanto os programas anteriores como novos programas, dando uma roupagem diferente. Que roupagem foi essa? A roupagem de trabalhar uma forma de abrir um canal com a população de João Pessoa. Porque nós somos uma TV pública e, por ser uma TV pública, temos uma preocupação de prestar um serviço social de informação, um serviço social de transparência também. A TV Câmara de João Pessoa,
quando em outras cidades falam em TV, em modelo de programação, de estrutura enxuta, graças a Deus, a mesa diretora, ao presidente Duval Ferreira e a todos os vereadores e a equipe da TV, ela é tida como referência sim, porque com pouco a gente faz muito e muito de qualidade. Nesses 2 anos, passamos a ser assistidos com outros olhos. Hoje, a TV Câmara de João Pessoa é referência, produzindo programas de qualidade. Bacana, né? E eu conversei com meus colegas de TV Câmara sobre a evolução de cada programa que eles estão à frente desde a reformulação na nossa grade de programação que vocês conferiram aí na reportagem. Dá uma olhada em algumas entrevistas. Para a gente começar essa rodada de bate-papos com os nossos apresentadores, eu estou aqui no cenário do Jornal da Câmara com o nosso companheiro Edmilson Lucena. Edmilson, bem-vindo ao Câmara Aberta. Quero começar lhe perguntando o seguinte, você está aí há quase 10 anos à frente dessa bancada. Mais do que ninguém consegue dizer para a gente da evolução da TV, da evolução do Jornal da Câmara. O que é que você destacaria desses 2 últimos anos, desse aniversário de 2 anos da nova programação da TV? Eu diria que a TV Câmara deu um salto gigantesco, né, a partir da reformulação dessa grade de programação. Aliado, claro, ao início, a entrada em funcionamento da TV aberta que permitiu que chegássemos muito mais longe. Eu não poderia deixar de registrar também, além das modificações na grade, né, o fato de termos uma equipe que eu costumo chamar de equipe de ouro. Nós temos uma equipe pequena, uma equipe enxuta, mas que faz toda a diferença quando se trata de agir com profissionalismo. Isso tem acontecido. A resposta é sempre muito boa e, para isso, é preciso apenas andar um pouco pelos bairros da cidade. Eu diria até que da grande João Pessoa, que estamos entrando bem em todos os municípios que integram a região metropolitana. Então, foi um salto gigantesco. Melhorou muito, permitiu que a Câmara agisse com muito mais transparência, há um acompanhamento mais efetivo do trabalho dos vereadores e há uma participação muito mais forte da população através dos novos programas, né, que tem feito toda a diferença, como eu disse no início. Edmilson, no documentário que a gente gravou, né, a respeito do aniversário da TV no ano passado, a gente gravou com o Luiz Torres, atual secretário de Estado da Comunicação, e também com o Ulisses Barbosa, né, 2 grandes jornalistas da Paraíba, que passaram por esta bancada, né, que foram os responsáveis pela apresentação do Jornal da Câmara. Como é para você estar hoje, depois de 8 anos, com esse jornal cada vez mais dinâmico? O que é que representa para você cumprir essa missão de esquentar as sessões ordinárias, de levar para o telespectador em casa informação sobre o trabalho do vereador diariamente? À medida que as coisas foram evoluindo, claro, foi aumentando também o meu compromisso, mas também a minha satisfação, porque quando eu comecei aqui era um trabalho artesanal, nós não tínhamos TP. Quando eu precisava de um texto maior, alguém tinha que segurar uma cartolina para mim ao lado da câmera. E às vezes ia mesmo, era na base do decoreba mesmo. A gente tinha que decorar determinados textos para que a matéria fluísse. Hoje, não. Hoje nós temos muito mais facilidades e, como disse, temos uma equipe muito competente, uma equipe enxuta, mas muito competente. E não temos tido nenhuma dificuldade em realizar esse trabalho. Pelo contrário, né? Nós sentimos muito prazer em fazer isso, porque eu tenho a TV Câmara hoje, toda essa equipe que trabalha como a gente, como minha segunda família. E a gente está aqui no cenário do Jornal da Câmara, mas o Edmilson também está à frente do Ação Parlamentar. Eu costumo dizer que o Ação Parlamentar, ele permite não só que o vereador faça uma prestação de contas do mandato e diga efetivamente o que vem fazendo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas permite também que ele mostre com riqueza de detalhes a sua atuação aqui dentro da casa, que é uma atuação que não interessa muito às emissoras convencionais, que se preocupam mais com os bastidores do que acontece aqui e as picuinhas de uma forma geral.
Então, é uma iniciativa que permitiu que o vereador tivesse mais visibilidade e tenha a oportunidade, né, de estar mais próximo, não só dos seus eleitores, mas da população da cidade como um todo. Tá ótimo, Edmilson. Eu te agradeço a participação aqui no Câmara Aberta. Sucesso para esses projetos que você está à frente e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Lael. Eu que agradeço e digo sempre, é uma honra, é uma oportunidade de ouro poder conversar com você. Muito obrigado também. Agradeço a você de casa também que está nos acompanhando. A gente segue esse programa conversando com outros apresentadores da casa sobre a evolução da nossa programação ao longo desses 2 últimos anos. Eu já estou aqui no cenário do Câmara Jovem para bater um papo com a Sueli Gonçalves, que apresenta o Câmara Jovem já há mais de um ano. Roubei seu lugar hoje, Sueli. Estou aqui nessa missão da gente conversar um pouco. Me diga uma coisa, você assumiu o Câmara Jovem, né, vindo da Luciana Ortiga, da nossa equipe, que está em outros projetos agora. Como é que tem sido para você estar à frente desse programa com essas temáticas voltadas para o público jovem? Bem, eu comecei a estrear o programa, foi no dia 7 de maio do ano passado, então realmente um pouco mais de um ano. E nesse período a gente já fez mais de 40 programas. E esses programas a gente sempre tenta analisar o perfil do jovem e principalmente as questões que envolvem os pensamentos deles, o que é que os jovens estão querendo saber, o que é que eles querem falar, o que é que eles querem discutir. Então a gente pensa num tema que seja atual para aquele momento, como quando a gente discutiu a questão da redução da maioridade penal. Esse programa a gente pensou, como vai abordar isso? Vamos conversar com eles e ver o que eles têm a dizer. Então entramos em contato com a escola e fomos fazer de externa. Lá a gente se deparou com uma juventude preparada, interessada no assunto, eles falaram bem, expuseram e foi muito bacana fazer essa experiência, mas esse é um dos muitos que a gente faz fora. Tem esse período, esse tema que no caso seria um pouco mais sério, mas a gente também puxou outros temas mais leves do dia de esportes, por exemplo, no final do ano passado a gente fez 2 programas, no caso foram especiais, para falar sobre os esportes que a cidade tem para oferecer para a juventude. Então foi muito bacana fazer, mesmo porque eu gosto muito de esporte, então me identifiquei de certa forma e ao longo dos programas eu fui me identificando mais ainda com muitas das temáticas, mesmo porque eu não sou tão velha assim, né? Posso dizer que ainda sou jovem, então tem muitos dos temas que eu gosto de discutir. Resumo tudo isso como uma experiência única na minha vida. O que passa pela cabeça do jovem, você está pautando aqui, discutindo aqui, né? E a repercussão, Sueli, o que é que você escuta das pessoas nas ruas, desses estudantes que ganham voz durante o programa? Qual o feedback que você recebe? Isso é bem interessante, Lael, porque a gente teve recentemente de volta no Sesc Centenário, que foi a primeira escola que a gente foi, e quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma turma esperando que a gente fosse para lá, porque no ano passado a gente havia ido para falar sobre a questão da redução da maioridade penal, e eu fiquei encantada, assim, com o conteúdo e a qualidade de entendimento que eles têm do que está acontecendo. E nas ruas, às vezes, acontece a gente tá fazendo alguma matéria, aí passa e faz, olha, aquela ali é a apresentadora do Câmara Jovem. Então, tem esse feedback das ruas, tem esse feedback dos entrevistados e nas redes sociais, que a gente trabalha muito as redes sociais, a gente sempre coloca os temas, não só do Câmara Jovem, que eu acredito que você já citou isso, não só do Câmara Jovem, mas de todos os outros programas. E lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, as pessoas comentam o programa, dão ideias de programas. Acontece às vezes até de ir entrevistar um jovem e eles dizem, olha, eu vi tal programa, por que vocês não falam de determinado assunto? Já dão sugestão para a gente. Então, eu acredito que esse é um feedback muito positivo, porque críticas lógico que existem, mas no geral a gente vê a participação e a vontade deles de estarem aqui com a gente ou que a gente vá até eles. Tá massa, Sueli. Obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta de hoje. Mais sucesso para o Câmara Jovem, que venham aí mais discussões interessantes e a gente segue assistindo toda quinta, 7h30 da noite, né? Com certeza, não deixem de assistir, tá? A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, mas na sequência tem mais entrevistas com meus colegas aqui de TV Câmara, hein? Fica por aí que a gente volta já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa.
A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Aberta está de volta e hoje estamos fazendo um programa especial sobre os 2 anos da nova programação da TV Câmara. A gente traz nesse bloco mais entrevistas. Agora sobre o programa Nosso Bairro, com a Meire Alves, e sobre o programa Nossa Gente, com o Ademilson José. Dá uma olhada. Estou eu aqui agora no estúdio do programa Nosso Bairro, mas esse estúdio quase não é usado, Meire Alves, porque o programa acontece mesmo nas ruas. Como é que tem sido para você essa experiência de ir para as ruas, de contar a história dos nossos bairros? Pois é, nesses quase 8 anos de jornalismo, eu costumo dizer que essa está sendo a experiência mais fascinante mesmo. É um trabalho documental, porque a gente conta a história desses lugares nas ruas, as pessoas, na verdade, as pessoas contam essas histórias pra gente, né? São os personagens que a gente vai descobrindo, né? Investigando, estudando sobre a história do bairro. Então, no momento em que esse programa ele é construído, ele vai sendo documentado, a gente vai gravando, a gente vai entrevistando, a gente vai registrando tudo. É bem bacana. Eu digo que esse estúdio, ele é pequeno para o programa, né? Porque ele tem que acontecer nas ruas, ele tem que acontecer no bairro. Aquele é o cenário do bairro, né? E fazer as entrevistas, conhecer cada personagem, o que ele tem para dizer, o que ele tem para contar. Às vezes a gente costuma contar um fato, um momento da história que o próprio morador que está lá desde a fundação nem sabia, nem conhecia, porque a gente leva um pedacinho daquela história contada por um personagem, a gente leva para um outro, aí diz, você sabia, a gente confronta essas datas, as histórias, os períodos, enfim. E aí você sabia que o bairro foi fundado quando... E aí o morador fica surpreso e a gente registra tudo isso, né? Então, assim, a gente está lá, na verdade, para contar essa história, mas a gente sempre fala, quem conta são os moradores. É muito bacana, muito. Você foi recentemente fazer uma entrevista para o Câmara Debate numa escola pública e chegando lá descobriu que o nosso bairro é usado nas aulas de história daquela escola. Como é para você entender que esse trabalho feito por você, feito pela equipe da TV Câmara, está servindo até dentro de sala de aula? Muito bacana, assim. E eu confesso, eu não esperava. A gente sabe que fica registrado, né? Porque tudo que a gente faz, que joga nas redes, né, fica lá e as pessoas têm acesso, livre acesso. Mas saber que as pessoas estão ligando a TV Câmara, vendo um programa e decidindo que aquele material ele é suficiente para levar para uma sala de aula, sem precisar, por exemplo, da intervenção de um professor de história, porque a gente está contando toda a história do bairro, isso é muito bacana. E a gente sabe que isso não vai ser só hoje, porque mais tarde, quando a gente contar a história de todos os bairros, a gente vai voltar a recontar, porque a história ela acontece todos os dias, então a gente vai ter sempre alguma coisa para contar. E são personagens que estão lá, por exemplo, há 30, 40 anos e que, embora saiam do bairro hoje, mas viveram, construíram uma história lá. Então, para aqueles alunos, é muito bacana, assim. Foi quando eu fiquei sabendo, quando o professor me disse que estava levando, quando o programa era lançado, ele disse que já buscava lá e levava para a sala de aula. E os alunos interagiam, uma aula que poderia ser chata de história, né, acabava se tornando interessante. É muito bom. Eu já ouvi também de um guia de turismo, dizendo que usava os programas para ele se informar de coisas que ele não sabia e poder passar quando ele recebe as excursões. Para a gente finalizar essa sua participação aqui no Câmara Aberta, Meire, essa repercussão toda, que como você diz, nem esperava que fosse tão grande, como é que você recebe tudo isso via redes sociais também, por pessoas nas ruas, e quais as tuas expectativas para esse programa que continua indo em cada bairro da nossa capital? Eu espero
eu estou há quase 1 ano à frente do programa. A gente nunca sabe qual que vai ser o próximo bairro, que história a gente vai poder contar, né? E a cada programa a gente sempre tem algum questionamento de um morador. Fala disso, eu gostei que você falou aquilo. Então a gente está sempre tentando fazer melhor, né? E isso é o que é mais bacana também, né? Porque quando a gente senta na reunião de pauta para discutir o que a gente vai abordar naquele bairro, a gente está sempre lembrando do que os moradores pediram no bairro anterior. Uma vez uma senhorinha me abordou na rua e disse assim: como é que você consegue contar tanta coisa boa num bairro que também tem coisas ruins? Então, assim, a gente não nega que tem coisa ruim, né? A gente não deixa. Na verdade, a gente tenta mostrar o que é bom naquele lugar, né? E que dá para viver tranquilo, né? Que embora tenha também uma dificuldade, ou seja um bairro limitado, seja um bairro de periferia, uma comunidade, mas a gente mostra que tem pessoas ali que são felizes, que moram ali há muito tempo, que vão para a escola, que trabalham, que voltam para casa no final do dia, que amam o bairro. Então, acho que esse é o caminho do programa mesmo, continuar contando coisas boas desses bairros, e eu espero que dê certo sempre. Bom, se a Meire ainda não passou aí pelo seu bairro, você tem um personagem para sugerir, tem uma história, tem um local que vale a pena mostrar, passa lá na nossa fanpage, deixa essa dica, deixa essa sugestão, que a equipe passa por lá em breve. Meire, obrigado pela participação aqui hoje, viu? Eu que agradeço, muito bom sempre. Valeu mesmo, Câmara Aberta segue. Hora do nosso bate-papo também com o Ademilson José, do programa Nossa Gente. Ademilson já esteve aqui no Câmara Aberta, quando a gente fez um balanço sobre sua carreira, sua vida. Bem-vindo de volta mais uma vez, Ademilson. Valeu, Léo. É um prazer novamente estar participando do seu programa, né? No seu cenário aqui. No seu cenário e como um documentário novamente, né? E estamos aí à disposição. Ademilson, você tem, como a gente já contou inclusive na sua participação anterior aqui no Câmara Aberta, você tem um histórico no jornalismo político e cultural também, e há um bom tempo aqui na TV Câmara, já passou por edição do Jornal da Câmara, por apresentação, e chegou no Nossa Gente. Nesses últimos 2 anos, né, nessa nova programação da TV Câmara, de 2014 para cá, com cenário novo, com as externas, os programas nas externas cada vez mais frequentes, que balanço que você consegue fazer da evolução do programa Nossa Gente? Desse meu tempo, de Nossa Gente, a grande mudança, assim, uma coisa que chama atenção mesmo, até de parentes e amigos que andam às vezes comigo, a aceitação do público, não somente ao meu programa, mas chamando às vezes para fazer referência à TV Câmara. As pessoas chamando pessoas idosas, crianças, é uma coisa fantástica, e isso graças também à TV ter se tornado um canal aberto, naturalmente, né? Essa repercussão indica um pouco, e a gente fica muito orgulhoso disso, que a gente está no caminho certo de aproximação com a população, né? O Nossa Gente, por exemplo, Ademilson, eu observo, e aí um comentário meu, que abre espaço para artistas e para tanta gente boa que às vezes não tem espaço na TV privada, né? Que tem tantas horas de programação, às vezes, a TV privada, mas é bem pouquinho para a cultura, é bem pouquinho para o cantor, para o artista plástico. O Nossa Gente tem cumprido esse papel, né? Eu acho que sim. Veja só, aqui não vai nenhuma crítica às outras TVs. As TVs abertas, as outras tradicionais, vamos dizer assim, elas oferecem, como você disse, pouco tempo, às vezes, para o artista, devido àquela grade dela comercial e tal. Isso é natural, repito, não é crítica, é só uma constatação. E já que a gente tem essa vantagem de ser TV pública, a gente ganha com isso. A gente explora mais o artista chega aqui e não dá uma entrevista não, fica batendo papo, que é outra coisa que as pessoas chamam a atenção das pessoas, que é a descontração, a pessoa ficar à vontade aqui, às vezes até desabafando coisas ruins da vida do músico e tal. E outra coisa também é a vantagem de a gente não estar na disputa, aí a gente mostrar artistas que as comerciais não chamariam.
elas preferem as pessoas conhecidas. Aí a gente mostra muito artista em todas as áreas que são pessoas anônimas e que têm trabalhos bacanas e que a TV Câmara acaba ganhando com isso. O artista e a TV também, naturalmente. E como é que você faz nessa escolha? Você tem uma bagagem já de muito tempo trabalhando também na cena cultural aqui da Paraíba. Como é que você acha esses cidadãos, artistas, que, como você diz, às vezes são desconhecidos? É isso. É porque eu convivi e ainda convivo muito no meio e às vezes eu vejo gente de uma qualidade assim, coisa fantástica, que a gente não vê nas outras TVs. E essas pessoas eu anoto, principalmente as desconhecidas. Eu faço questão de anotar, não é para ser generoso, dar espaço àquela pessoa, não. Ela é que merece. E não tem nome, não é famosa, acaba não sendo chamada pelas outras. Eu acho que quem perde é as outras. Para a gente finalizar, Ademilson, o que é que você espera do programa Nossa Gente para os próximos anos, para dar ainda mais espaço para os nossos artistas? O que é que te vem na cabeça aí? Olha, eu só vou sair daqui quando eu puder cumprir a promessa. A promessa não, que ela não é para ela, não é disso. A Vaneide, que é a nossa diretora-geral. A diretora-geral da Câmara, que é o desejo dela também. É a gente fazer uma coisa mais dinâmica, tipo Senhor Brasil, que ele fazia um programa na Globo, agora é na Cultura, Rolando Bodrim. Não do mesmo jeito dele, mas dando espaço a mais artistas. Uma dupla de violeiro cantando aqui, e a gente sai para ali, um poeta recita uma poesia, aí aqui um artesão mostra outra coisa, tudo num programa só. É um desejo. Show de bola. E até lá a gente segue acompanhando o Nossa Gente. Toda sexta-feira, 7h30 da noite, tem uma edição inédita. Ao longo da semana tem reprises também das edições anteriores. Obrigadão pela presença, Ademilson. Valeu. Obrigado a você e a vocês. Bacana demais, né? A gente poder relembrar um pouco do que vem passando na tela da TV Câmara ao longo desse período. E eu apresento atualmente 3 programas aqui na TV Câmara. O Câmara Debate, criado junto à nova programação há 2 anos. O Câmara Aberta, este Câmara Aberta que a gente está apresentando agora. E o mais recente, o Câmara Notícias. A minha colega Meire Alves narra agora um texto sobre esses programas. O Câmara Debate foi criado em 2014, com o objetivo de abrir espaço para a discussão dos assuntos que mais repercutem na atualidade, seja para explicar um tema ou apresentar opiniões diferentes, num confronto de ideias. O programa se tornou opção de conteúdo na TV nas noites da segunda-feira. Já o Câmara Aberta foi repaginado. O programa tem discutido assuntos sobre saúde, educação, direitos e tudo que é de utilidade pública. E a mais recente novidade da programação é o Câmara Notícias, que traz no início da tarde a repercussão do que os vereadores fizeram pela manhã. O programa jornalístico, que vai ao ar de segunda a sexta, traz também vagas de cursos e empregos, dicas de português, previsão do tempo e a agenda cultural. Notícias que ajudam o telespectador no dia a dia. 2 dos principais assuntos discutidos nesta sessão de hoje foram segurança e obras da Lagoa. Bacana, né? Olha, eu falo agora em nome de toda a equipe da TV Câmara. Estamos muito felizes, de verdade, em saber que cada vez mais nos aproximamos de você, telespectador. A nossa missão de dar transparência ao trabalho do vereador e de levar conteúdos de utilidade pública ao pessoense seguirá sendo feita com todo o empenho necessário para que o melhor seja exibido na tela da sua TV. Muito obrigado pela companhia ao longo desses 2 anos, parabéns a toda a equipe pelo trabalho desenvolvido e vida longa à TV Câmara. Esta edição do Câmara Aberta termina agora. Muito obrigado também a você pela companhia durante este programa e a gente se vê na próxima edição então. Um abraço e até lá.